A minha mãe sempre me ensinou a trair. A vida inteira ela me falou que homem não presta, que a gente tem que trair mesmo, que a gente não pode amar. Só que no dia que ela me viu traindo meu noivo, ela agiu de uma forma que, tipo assim, eu não entendi. A minha mãe, ela foi casada com o meu pai, e o meu pai traiu ela de uma forma muito covarde. Meu pai traiu ela tava de resguardo do meu irmão. Então ela separou do meu pai, né? Teve aquele período de luto. E aí depois ela arrumou o pai da minha irmã. E o pai da minha irmã vivia traindo ela com a nossa vizinha. Então, depois desses 2 casamentos da minha mãe, ela desgostou do amor e ela não quis saber mais de relacionamento sério. Acontece que a minha mãe acabou transferindo isso pra mim e pra minha irmã. Desde que a gente era muito novinha, a minha mãe falava pra gente que a gente não podia respeitar homem, que homem merece chifre, que a gente não pode apaixonar, que a gente tem que trair, que se a gente namorasse, casasse, era pra gente colocar chifre sem dó. E a minha mãe repetia isso na nossa cabeça como se fosse um mantra, como se fosse uma oração o tempo todo. Então, eu e a minha irmã tivemos vários namorados, tivemos vários ficantes enquanto a gente namorava e era uma coisa normal pra gente. A minha mãe sempre soube e na maioria das vezes a minha mãe acobertava as nossas traições. Mas quando eu conheci o meu noivo foi muito diferente, sabe? Quando eu conheci ele, eu tava namorando um outro cara. A gente se conheceu numa baladinha, a gente ficou afim ali e eu falei pra ele, falei assim, eu namoro. Ele falou, pois então pode terminar. A gente vai casar e eu vou ser o único homem da sua vida. E, gente, foi muito engraçado. Tipo, sabe, eu me apaixonei por ele. Imediatamente eu terminei com o cara que eu tava namorando, a gente engatou um namoro e pela primeira vez eu larguei tudo. Eu larguei mão de farra, de traição e fui fiel, sabe? Eu tava amando de verdade, eu tava num relacionamento sério, eu tava sendo fiel. E justamente por isso, a minha mãe detestava ele, sabe? Foi uma fase muito complicada. A minha mãe não aceitava o fato de eu estar namorando sério e de eu estar respeitando uma pessoa. Ela falava assim que eu era muito trouxa, que eu tava sendo fiel, que eu tava investindo demais no relacionamento, que eu ia ser a corna, porque quando a mulher não trai, ela acaba sendo traída. E durante um período, enquanto eu namorava ainda com ele, eu tive que morar com o meu pai, porque na casa da minha mãe tava um inferno. A minha mãe brigava comigo, a minha mãe brigava com ele, a minha mãe desrespeitava ele. Só que como a gente nunca tinha separado, depois de um tempo que eu fui morar com o meu pai, a minha mãe me procurou pra eu poder voltar pra casa, me oferecendo uma trégua, falando que ia pedir desculpa pra ele, que ia me respeitar, que ia aceitar o fato de eu querer respeitar o cara que tava comigo. E como eu nunca tinha morado com o meu pai